Lucas fez uma cara séria e bateu na porta da sala da vice-diretora. Pediram para ele entrar. Dona Helena, ele disse, bem formal. Eu queria te perguntar uma coisinha. Lucas, querido, aqui não tem câmeras. Ela riu. Vem cá, anda. Ela estendeu os braços para ele. Helena, que saudade. Ele sussurrou. Espero que hoje você consiga dar uma escapada. Sim. Ela sorriu, toda satisfeita. Tenho uma notícia ótima para você. Hoje a gente comemora. Te espero às 7h30, no lugar de sempre, no Faria Lima. 7h30. O rapaz fez uma cara de sofrimento. Leninha. Meu amor. Até lá eu já morei. Ficar sem você é simplesmente insuportável. Lucas, pra com isso, vai. Ela pediu. Senão eu não me aguento. Vou pular em cima de você aqui e agora. O rapaz piscou pra ela e saiu da sala. Mas foi só ele passar pela porta que o sorriso desapareceu do rosto dele. Lucas. Ele ouviu a voz do diretor atrás de si. Pode vir até a minha sala, por favor? O homem, nos primeiros segundos, ficou sem reação. Mas logo entrou no personagem de novo, pra nada dar errado. Lucas, disse Roberto. Temos um parceiro novo muito importante pintando na área. Eu gostaria que você acompanhasse a Dona Helena. Durante as negociações, ela vai precisar da sua ajuda. A viagem de trabalho vai durar uma semana. Você pode ir com ela? Claro, respondeu o gerente. Sério, vai ser uma honra representar nossa empresa junto com a Dona Helena. Obrigado, o diretor sorriu. Então vou pedir para prepararem todos os documentos necessários. Lucas saiu da sala do chefe, radiante. Talvez fosse essa a tal notícia que a amante queria contar para ele. Otário. Ela xingou para si mesmo. Você acha mesmo que eu vou perder a chance de dormir com a sua esposa? Mas a relação entre o Lucas e a Helena era bem mais complicada do que parecia. E a questão não era a diferença de idade entre eles. Dona Helena tinha acabado de fazer 45 anos. Aliás, eles comemoraram o aniversário dela muito bem num hotel. Só os dois. O amante dela era 13 anos mais novo. Mas, de novo, a idade não tinha nada a ver com a relação deles. Por trás daquele caso, tinha um plano muito arriscado. O dia de trabalho estava chegando ao fim. Lucas passou as últimas horas naquela ansiedade. Pegou o telefone e fez o que sempre fazia. Júlia, oi. Ele disse, seco, para a esposa. Hoje vou me atrasar. Tenho um jantar com cliente. A Júlia já estava acostumada com essas noites. Ela entendia que o trabalho do Lucas exigia esses encontros. Ela concordou com o marido e começou a planejar a noite sem ele. O gerente foi o primeiro a sair do trabalho. Ele entrou no carro e foi direto pro hotel, onde ele e a Helena sempre se encontravam. Você tá indo pra casa. O diretor entrou na sala da sua vice. Helena, meu bem, hoje quero sair mais cedo. Não, Robertinho, pode ir. O Medeiros me ligou, queria discutir umas coisas comigo. Vou jantar com ele. A esposa respondeu rápido. Beijo, a gente se vê em casa. Roberto ficou em silêncio por um instante. Os olhos dele não demonstravam nada de estranho. O homem balançou a cabeça concordando e foi para a sala dele. Depois que ele saiu, Helena ficou mais uns 15 minutos. E depois de fechar o escritório, foi em direção ao hotel. No quarto 202, por favor preparem um jantar, vinho e umas frutas. Ela pediu para a recepcionista. A mulher suspirou. Sonhadora. Dava pra dizer que ela tinha perdido completamente a cabeça. A paixão do Lucas a tinha dominado. Ela se sentiu de novo como uma garota de 20 anos. Completamente apaixonada. Helena cantarolava uma música qualquer baixinho, quando parou no estacionamento do hotel. Ai, que delícia. Ela suspirou, enchendo o peito de ar. A vida tá só começando. Pelo menos pra mim. Helena riu. Ela pegou uma pasta qualquer nas mãos. Embora, de fora, a cena toda parecesse meio boba. Todo mundo ali sabia que ela já fazia uns 6 meses. Se encontrava com o mesmo homem. E com certeza não era para assinar documentos. Mas a mulher ficava mais tranquila assim. Ela colocou os óculos escuros, amarrou um lenço para disfarçar e entrou no hotel. Eu reservei o quarto 202 por 2 horas. Ela disse, Fria de poids de comprimentaire. Tem uma reunião de negócios. A hóspede adicionou, para dar mais importância. Mal tinha entrado no quarto.
quando ouviu uma batida. Lucas estava na porta. Eles se agarraram num beijo apaixonado e bateram de novo. Era o jantar. Os amantes finalmente puderam relaxar. Eles se divertiram bastante. Por que você não me disse que a gente ia viajar a trabalho juntos? O homem perguntou, um pouco ofendido. Você não confia em mim, Lucas? Que isso, meu amor? Helena o beijou. Eu só queria te fazer uma surpresinha, mas aquele imbecil estragou tudo. Quando é que eu vou me livrar dele? Helena, o que o advogado disse? O amante perguntou. Sério, quando os documentos vão ficar prontos? Precisa esperar, Luquinhas. Você entende que se ele suspeitar de alguma coisa, eu tô ferrada. Nesse negócio, a gente tem que ser muito cuidadoso. Você acha que ele pode descobrir alguma coisa? Ele perguntou. Preocupado. Bom, ele não é bobo. Ela suspirou. Nos negócios, ninguém ganha dele. Por isso, tudo isso é arriscado demais. E a gente? O homem abraçou Helena. O que vai ser de nós? Eu já tô tão cansado, sabia? Não aguento mais a Júlia. Luquinhas, enquanto eu não te disser que tá tudo pronto, você vai continuar morando com ela. Nada de divórcio. Tá me ouvindo? Tudo isso vai levantar suspeita na hora. E então ela se calou. Claro que vou morar com ela. Mesmo que ela mesma peça o divórcio. Enquanto você não terminar a papelada, eu vou aguentar. Meu amor, a amante disse. Mais suave. Confia em mim. Logo tudo isso vai acabar. E a gente vai ter tudo o que a gente sempre sonhou. Eu vou ganhar essa parada. Ele ainda não sabe com quem tá mexendo. Eu sou mais forte que ele. E vou provar isso. O encontro acabou. E os amantes foram cada um pra sua casa. Claro, o humor dos dois ficou péssimo. Afinal, cada um sonhava em ficar junto e não se separar mais. O que o Medeiros queria? O marido perguntou pra Helena. Algo sério? Ele não tirava os olhos dela. Não, o de sempre. Pediu um desconto. Ela suspirou. Só perdi meu tempo. Eu até entenderia se ele fosse nosso maior cliente. O marido resmungou, insatisfeito. Ele tá se achando demais, né? A esposa concordou. Beto, não quero jantar. Comi demais no restaurante. Vou dormir. Tá bom. Boa noite. Ele desejou para a esposa e foi pro seu quarto. Die too. Mas todos os pensamentos dele giravam em torno da esposa. Roberto não sabia fingir. Nem o mundo dos negócios o ensinou a fazer isso. E agora, a questão era que ele podia perder tudo. Tirou. O plano estava chegando ao fim e era preciso agir com extremo cuidado. Se a Helena desconfiasse que ele sabia de tudo, ele simplesmente a espantaria. E aí o Roberto perderia do mesmo jeito, mesmo que só uma parte. Mas até isso era demais no caso de uma traição. Qualquer dia desses, vou mandar as fotos para ela. Ele sussurrou. Preciso dar um desfecho para essa história. E a Júlia não dormia. Ela decidiu esperar pelo marido. A moça podia ser descrita como uma pessoa muito sensível. O fato de o marido sumir de vez em quando até de noite, ela conseguia explicar. Mas aquela sensação que aparecia na alma dela, não. E esse era o seu principal guia. Lucas, eu queria conversar com você, disse Júlia. Tenho a sensação de que você tá escondendo alguma coisa de mim. Júlia, que isso? Ele protestou na hora. Pra que criar problema onde não existe? Imagina Sue, se eu te dissesse que tô desconfiando de você em alguma coisa. Você ia gostar? Não, respondeu a esposa. Lucas, minha intuição me diz que tem algo errado. E eu só quero saber o que tá acontecendo. Não tá acontecendo nada. Tá bom. Quer que eu minta e invente alguma coisa pra você? O marido ofereceu. Não precisa mentir. Júlia balançou a cabeça negativamente. Eu amo a verdade, você sabe, não importa qual seja. No fundo, foi essa qualidade que fez o jovem se casar com a Júlia. Sim, ela não era nenhuma Miss, mas tinha uma força interior incrível. Júlia nunca chamava o preto de branco. Além disso, a profissão dela exigia muita honestidade. Júlia trabalhava como assistente social, cuidava de idosos. Ela conseguia se equilibrar entre decisões difíceis e garantir que cada pessoa envolvida levasse alguma vantagem. Júlia tentava usar essa mesma abordagem na sua família, mas com ela não funcionava muito bem. Lucas era ambicioso demais. Ele sempre colocava os interesses pessoais em primeiro lugar, mesmo que prejudicassem a família. Júlia esperava que com o tempo o marido mudasse. Mas, 5 anos depois,
tudo continuava igual. Além disso, o cargo de gerente geral subiu tanto a cabeça do marido dela, que ele agia como se fosse o diretor da empresa. A arrogância vazava por todos os poros. Julia tentava colocar o marido no lugar dele, mas isso sempre o deixava irritado. Lucas, vamos tirar uns dias de férias e viajar para algum lugar. A esposa pedia. A gente precisa passar um tempinho juntos. Julia, hoje não posso. Na segunda eu viajo a trabalho. Ele se lembrou do mais importante. Por muito tempo, ela perguntou com uma voz triste. Lucas, quando você volta? Uma semana. Ele respondeu. Depois que isso acabar, a gente conversa. Julia, tô muito cansado, não consigo nem falar. Bom, tudo bem. Vamos deitar. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu muito bem. O marido dormiu na hora e Julia mergulhou de novo nos seus pressentimentos. Algo não a deixava em paz, mas ela não conseguia entender o que. Ela pensava o tempo todo na sua família. Parecia que ela e o Lucas não estavam evoluindo na relação. E isso significava apenas uma coisa: que com o tempo eles perderiam o interesse um pelo outro, e ninguém sabia como tudo isso ia acabar. A manhã passou como de costume. Café da manhã. Uma conversa curta, e os dois foram trabalhar. Julia, assim como o marido, dirigia. Ela, claro, ganhava menos que ele. Mas eles compraram o apartamento rápido. Os pais, principalmente os da moça, ajudaram. Então, do ponto de vista financeiro, Julia e Lucas viviam bem. Eles não tinham dor de cabeça. De onde tirar dinheiro para pagar o financiamento? Ou para sustentar a família? Mas ao contrário da esposa, o rapaz sonhava com muito dinheiro. Julia poderia dizer que esse era o maior sonho dele, ter a experiência de possuir uma riqueza incalculável. Mas o que isso significava na cabeça dele? A esposa não sabia, mas só Lucas sempre dizia para ela que um dia chegaria e ele não precisaria mais ir trabalhar. Julia entrou em sua sala, pendurou o casaco e começou a trabalhar na mesma hora. Faltavam 3 dias para a viagem de trabalho do Lucas. Na sexta devo prosseguir mais cedo. Então ela esperava que o marido passasse essa noite com ela, e o fim de semana também. Mas, Julia, ele ligou por volta das 3. A gente vai passar hoje e o fim de semana todo, se preparando para a viagem. Então não me espere cedo. Até domingo, ela se surpreendeu. Lucas, mas isso já é demais. Julia, a gente tá falando de um contrato milionário. Você acha que dá pra fechar um negócio desse sem preparação? O marido respondeu friamente e desligou o telefone. Lucas já entendia que não ia mais viver com a Julia. O homem estava tão envolvido com sua amante que a esposa perdeu todo o sentido pra ele. Como Lucas já se via casado com Helena, que tinha uma fortuna enorme, Julia agora parecia pra ele o maior obstáculo para sua felicidade. Por algum motivo, o fato de que Helena também ainda era casada não o incomodava tanto. Foi a Julia que se tornou a inimiga número 1. O marido fazia de tudo para encontrá-la o menos possível. Eu não aguento mais. A moça começou a chorar. A cada dia fica pior e pior. Será que ele arrumou outra pessoa? A ideia surgiu em sua cabeça. Não tenho outras opções. Ou ele acreditou tanto na sua própria superioridade que agora eu não sirvo mais para ele. Na verdade, pode-se dizer que essas 2 razões foram as principais para que Lucas esfriasse completamente com a esposa. Mas ele entendia que o divórcio entre eles não podia acontecer agora. E isso o angustiava muito. Na sexta-feira, Lucas passou a noite, sozinho em um barzinho. Ele não bebeu tanto, quanto ficou simplesmente sentado, observando as pessoas. Ele não tinha a menor vontade de voltar para casa. Quando chegou, Julia já estava dormindo, o que deixou o marido imensamente feliz. No sábado, por volta do almoço, ele saiu de novo. Julia mal conseguia se controlar. Um plano surgiu em sua cabeça. Posso perguntar pro diretor dele se ele o enviou em viagem de trabalho ou não. Ela decidiu na segunda-feira ir até o trabalho do Lucas. Isso parecia resolveria tudo para ela. Se o marido dela realmente tivesse viajado a trabalho, então Julia se acalmaria e simplesmente aceitaria que um período difícil começou na vida de Lucas. Ela faria de tudo para ajudá-lo, mas o principal, Julia confiaria nele
E isso era o mais importante para a moça. Mas os acontecimentos se desenrolaram um pouco diferente, e por isso Júlia não aguentou. No domingo à noite, Lucas voltou do hotel, onde se encontrou com a amante, e começou a arrumar as malas. Lucas, eu não aguento mais. Ela se sentou no sofá. Eu não sinto da sua parte nenhum amor por mim. Mas, se não há mais sentimentos entre nós, talvez seja melhor a gente se divorciar? O marido de Júlia ficou furioso, vamos falar a verdade. Ele já não estava nem aí pra ela. Olha pra você no espelho. Acho que você não vai ver o rosto mais bonito lá. E a questão não é que eu queira te ofender, é que você ama a verdade. Então, se eu não te amasse, dificilmente me sacrificaria assim. Com a minha aparência, eu facilmente poderia encontrar alguém mais bonitinha. Os lábios da esposa tremeram. Júlia não se considerava uma beldade, mas também não era feia. Ela achava que parecia como muitas moças de 28 anos. Então, segundo você, quer dizer que eu... A esposa começou a chorar. Você se casou comigo por pena? Que isso tem a ver? Lucas jogou as calças no chão. É justamente porque eu te amo que a sua aparência não tem a menor importância pra mim. Então, por que a gente praticamente não se fala? Júlia não conseguia explicar o comportamento dele. Se você me ama, deveria estar interessado na nossa família. Mas você não me dá a menor atenção. Júlia, já chega. Lucas estava irritado. Eu me agarro a qualquer oportunidade para conseguir o contrato e subir na carreira. Isso não é cuidar da família? É cuidar, respondeu a esposa e foi para a cozinha. Algo não se encaixava. A dor a rasgava. Dúvidas se enrolavam dentro dela como uma cobra. O mais estranho era a discrepância entre como uma pessoa apaixonada se comporta e como Lucas se comportava. De manhã, Júlia se despediu do marido. Ele saiu de casa às 6 horas, mas ela sentia um aperto no coração. Lucas a beijou na despedida, mas dele vinha um frio. O dia de trabalho começou e Júlia decidiu, mesmo assim, seguir com seu plano. Eram quase 11 horas quando a moça pediu licença ao chefe e foi para o escritório de Lucas. Bom dia. Júlia cumprimentou a secretária. Ela observava a moça com atenção. Talvez fosse ela a causa de todos os seus problemas. Preciso me encontrar com o seu diretor. É um assunto pessoal, pediu a visitante. Tudo bem, vou perguntar para ele. A outra ficou sem jeito. O chefe não gostava nada desse tipo de gente, que, com o pretexto de um encontro pessoal, desenrolava uma verdadeira campanha publicitária. A secretária avisou para a desconhecida entrar. Júlia respirou fundo e foi em direção à sala. Olá. Ela disse tímida. O senhor poderia me dar alguns minutos para uma conversa? Bom dia, respondeu o homem. Estou ouvindo. Se possível, a senhora poderia descrever brevemente o assunto? Obrigada. A visitante empalideceu. Eu só queria saber. As palavras saíam com dificuldade. Lucas Granin, meu marido, o senhor o enviou em viagem de trabalho? Sim. O diretor não conseguia entender o ponto. Aconteceu alguma coisa? Ele não te avisou? É que ele estava agindo de um jeito estranho, não sei, respondeu Júlia. Sou muito grata pela informação. Júlia saiu rapidamente da sala. Sentimentos contraditórios a dominavam. Ela sentia vergonha por ter duvidado do marido, mas por outro lado, a confiança nela não aumentou. Idiota. Ela sussurrava no caminho para casa. O que o diretor dele vai pensar agora? Júlia entrou em sua sala e, como uma criança, desabou a chorar. Ela sentia muita vergonha de toda aquela situação. Enquanto isso, Lucas e Helena se preparavam para o almoço. Eles já tinham realizado a primeira rodada de negociações. Ambos estavam muito satisfeitos um com o outro. Depois do restaurante, voltamos direto para o hotel. Luquinhas, há quanto tempo eu sonhava com essa liberdade, só você e eu? Sinceramente, foi ele mesmo quem sugeriu que eu te trouxesse. Eu achava que conseguiria dar conta sozinha nesses 3 dias. Ah, deixa ele pra lá, não quero pensar nele. O homem acenou com a mão. O importante é que estamos juntos. No almoço, trouxeram um vinho caro para os amantes. E Helena não economizava dinheiro com seu amante. Claro, Lucas não era o primeiro caso dela no casamento. Mas se apaixonar de forma tão intensa era a primeira vez. Então a mulher, em relação ao seu assistente, se destacava por uma generosidade especial. E isso o lisonjeava muito. Especialmente, aumentava sua autoestima já inflada. Quando eu estava saindo, o Miguel me ligou.
Sussurrava Helena no ouvido do amante. E ele disse que em 3 dias todo o dinheiro estará nas contas secretas. Meu Deus, que venha logo. Lucas a abraçou. Helena, passamos por tanta coisa nesse tempo. Na verdade, Lucas, além de oferecer seu corpo para os prazeres de sua chefe, não fez mais nada. Mas ele sonhava com muito, até demais. Além do mais, ele não sabia que Helena havia começado esse jogo há muito tempo. E agora eles se aproximavam do momento culminante. 3 anos depois de se casar com Roberto, Helena percebeu que era capaz de mais. Ela tinha formação. Então um dia disse ao marido que gostaria de trabalhar na empresa dele. Helena, mas para que tudo isso? Roberto não conseguia entender. Por acaso eu não te sustento bem? Ele não entendia na época que o caráter de Helena era guerreiro. Ela possuía uma mente bastante flexível para aprender a entender qualquer assunto. Helena era muito diferente das loiras infantis. Elas eram bobas e bastante previsíveis. Não que o marido a proibisse de trabalhar. Ele até sugeriu que ela abrisse sua própria pequena empresa. Mas o que atraía sua esposa era outra coisa. Os enormes fluxos de dinheiro que passavam por seu escritório. Nenhuma pequena organização lhe daria tal renda. A primeira coisa em que Helena começou a trabalhar foi conseguir o direito a alguma propriedade em caso de divórcio. A empresa e todos os imóveis pertenciam a Robert. Então, em caso de divórcio, ela não receberia nada. Além disso, ele poderia facilmente provar que ela vivia às custas dele e não trabalhava em lugar nenhum. Um grande passo nessa direção foi o fato de que ela conseguiu entrar na empresa dele, ou seja, as chances de conseguir alguma parte de seus bens no divórcio aumentaram muito. Agora Helena investia na família e nos interesses pessoais do marido. Roberto não queria de jeito nenhum deixar a esposa entrar em seus negócios. Talvez em algum lugar lá no fundo, ele não confiasse totalmente nela. Talvez também pelo fato de ter ouvido algumas histórias de quando cônjuges administravam uma empresa juntos. E isso, no final, não acabava bem. Além disso, a mente inquisitiva de Helena assustava um pouco Roberto. Ela se aprofundava tanto nos negócios que ele ficava desconfortável. Por quê? Porque o homem, ao longo de muitos anos como empresário, aprendeu a sentir as pessoas. Mas Helena era um enigma para ela. Parecia que ela fazia tudo certo, mas isso deixava um gosto amargo em sua alma. Quanto mais o tempo passava, pior ficava. A esposa começou a insistir em passar da categoria de gerente para um cargo mais alto. Sim, seu trabalho era impecável, mas um cargo mais alto significava também a expansão das esferas de influência. E aqui Helena se provou como uma profissional. E então um dia Roberto foi forçado a nomeá-la sua vice. A partir daquele dia, pode-se dizer, o jogo sério começou. Helena começou a preparar um plano mais global. Ela não queria mais ter apenas uma parte de todos os bens do marido. A mulher sonhava em conseguir tudo. Ela entrou em contato com as pessoas certas. Provavelmente, não preciso dizer, que elas não se envolviam em atividades honestas. Então eles deveriam desviar todo o dinheiro da empresa. E depois, após a declaração de falência, uma pessoa de fachada deveria comprar a empresa. Enfim, o negócio era perigoso. Mas Helena estava tão confiante em si mesma que nem duvidava que pudesse dar errado. E então, faltavam poucos dias para a retirada do dinheiro. O esquema era muito complicado. Dificilmente poderiam reconhecer-lo com o desaparecimento do dinheiro. Helena, meu Deus, como estou feliz. Lucas rolava na cama. Escuta... Ele pulou. Você tem certeza que precisaremos ir para a Espanha? Sim, ela estava pensando em algo. Lucas, lá a gente se esconde um pouco e depois vai pro México. De lá pra América é um pulo. Lá eles vão nos encontrar e em um mês já estaremos no nosso lugar, no Canadá. Lá teremos nossa própria casa. O importante é que tudo dê certo agora. No Canadá deve ser frio. O amante fez uma careta. Eu preferiria morar em algum lugar nas Canárias. Bom, isso a gente vê depois. Helena riu. Não vamos ficar no Canadá. A gente só precisa despistar. Até lá, já teremos uma casa em Montenegro. Lá eles nos darão visto de residência na hora. É verdade. Tudo muito confuso. O homem a puxou para si. Melhor a gente se ocupar com outra coisa. Leninha, como eu te. Sérgio, e aí, cara? Há quanto tempo a gente não se vê? Roberto ligava para um velho conhecido. Escuta, amigo.
Preciso da sua ajuda. Você não consegue encontrar o número de telefone de uma pessoa para mim? É muito importante. Até o final da tarde, o diretor já tinha em mãos toda a informação necessária. Ela girava ao telefone. Na verdade, ele não tinha certeza até o fim se precisava fazer aquilo. Mas, por outro lado, ele tinha um aliado de confiança. Pelo menos alguém interessado no jogo. Julia viu um número desconhecido. Ela decidiu não atender. Além do mais, já era fim de expediente. E ainda por cima, segunda-feira, ela ainda não tinha se recuperado da ida ao escritório do marido. Atenda, por favor. Chegou um SMS. Julia estremeceu. Ficou alguns minutos sentada, sem se mover, e então o telefone tocou de novo. Com a mão trêmula, ela apertou em aceitar. Engoliu o nó que subiu à sua garganta. Julia, a senhora veio aqui hoje, disse uma voz masculina. Sou o diretor do seu marido. Precisamos conversar sério. Por favor, vamos nos encontrar. Julia estava sentada, pálida. Ela não conseguia entender para que o diretor de Lucas a queria. Será que ele roubou alguma coisa? Foi o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça. Agora, o chefe quer que eu o ajude? Enfim, Julia não encontrou uma resposta. Para o motivo de estar indo encontrar o diretor de seu marido, seu carro parou em frente a um café tranquilo. A moça entrou e, em uma das mesas, viu Roberto. Ele acenou para ela. Boa noite, ela disse. Sem jeito. Desculpe, estou tão nervosa. O homem me ajudou a se sentar. Eu entendo. Ele respondeu. Eu também ainda duvido se essa conversa é necessária para nós dois. Mas minha intuição me inclina a pensar que sim. Julia estremeceu. Parecia que agora ela ouviria algum segredo terrível que não gostaria de saber. A senhora, assim como eu, é uma parte interessada neste caso, comentou Roberto. Por isso, espero ter em você uma aliada, pois meu inimigo é muito traiçoeiro. Não estou entendendo muito bem, sussurrou Julia. Do que se trata? Do meu marido? Ele aprontou alguma coisa? Eu poderia responder sim 2 vezes, mas não é tão simples. O homem suspirou. De uma coisa eu tenho certeza. Seu marido se meteu numa enrascada. E séria. Julia engoliu em seco. Um arrepio percorreu seu corpo magro. Diante de seus olhos, surgiram alguns números. Talvez Lucas tenha roubado dinheiro da empresa. Por enquanto, nada de criminoso aconteceu? Continuou Roberto. Mas em breve tudo ficará evidente. E para isso preciso da sua ajuda. Desculpe, eu também estou muito nervoso, porque estou arriscando, contando tudo isso para você. Estou pronta para saber a verdade, seja ela qual for, disse Julia, gaguejando. Meu marido tem se comportado de forma muito estranha ultimamente. E eu quero entender por quê. Porque ele tem uma amante, o homem disse, na lata. Eu entendo. Dói em você, mas não posso esconder esse fato, porque ele conecta muitas coisas. O Lucas tem outra mulher? Lágrimas rolaram dos olhos de Julia. Mas como o senhor sabe disso? Porque a amante dele é a minha esposa. Ele pegou uma pasta e tirou de lá um maço de fotografias. Aqui, dê uma olhada. Julia sentiu uma tontura. Ela viu Lucas beijando uma mulher qualquer. E depois, apareceram cenas de intimidade. E a moça jogou as fotos de lado. Eu sei do romance deles, pode-se dizer, desde o primeiro dia. Roberto juntou as provas. Mas isso não é o pior que poderia ter acontecido. E o que pode ser pior? A moça soluçava. Como se pode superar tudo isso? Isso é possível. O fato de ele ser um canalha, pelo contrário, deve te animar. Agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo com ele, sabendo o que ele é, mas também pode se divorciar dele. O homem tentou acalmá-la. Para que tudo isso? Sussurrou Julia. Mas se eles já se decidiram, por que estão nos infernizando? Eu acho que aqui não há uma resposta única. Suspirou Roberto. Não duvido que seu marido tenha se vendido por uma vida rica e confortável.
Helena tem 45 anos. Ela nunca quis filhos, sempre viveu apenas para si, ou melhor, para o trabalho. Como ela sempre me dizia, então a relação deles não é fruto de um amor louco. É um cálculo bastante compreensível. Helena pode desfrutar de um corpo jovem, e isso a satisfaz no momento. E Lucas deseja viver na maior mordomia, mas ambos não levaram em conta uma coisa. O telephone toku, o humem. Atendoi. Como era sobre trabalho, Júlia mergulhou em seus pensamentos. Então, onde eu parei? Roberto terminou a conversa. Sim, por que nada vai dar certo pra eles? Não quero me gabar, mas eu também não sou bobo. Júlia, eu instalei câmeras em todos os lugares, até no carro da minha esposa. Ela não sabe de nada. E além disso, há duas pessoas que estão constantemente vigiando eles. Desculpe, mas estamos falando da minha empresa e do meu dinheiro. Esta não é a primeira ligação amorosa de Helena. De novo, você pode perguntar por que eu aguentei tudo isso. Minha esposa é uma inimiga complicada. Ela sabe demais. Por isso é preciso agir com muito cuidado com ela. Ela tem conhecimento suficiente para me prejudicar. O que o senhor quer que eu faça? Perguntou Júlia com a voz embargada. Eu não entendo mais nada. Desculpe. Estou muito cansada. Basicamente, o mais importante que quero te pedir é... Não atrapalhe seu marido, respondeu Roberto. Agora você sabe a verdade. Eu sei que é muito difícil não despejar tudo em cima do Lucas, mas peço que espere um pouco. Os amantes precisam ter certeza absoluta de que tudo está indo bem para eles. Talvez, quando eles voltarem, precise de 1 ou 2 semanas. Agora, Helena vai tentar transferir todo o meu dinheiro para contas laranjas. Eu, naturalmente, estarei ciente de tudo isso, mas podemos assustá-los, então ela pode desistir. Preciso saber com certeza que ela realizou a transferência do dinheiro para contas ilegais. Helena é uma pessoa cautelosa, por isso ela pode perceber imediatamente que algo está errado. E agora o ponto fraco dela é o Lucas. Desculpe, mas fui obrigado a enviar os dois em viagem de trabalho justamente por essa razão. Eu entendi, disse Yulia. Vou tentar me controlar. E o Lucas? Vai acontecer alguma coisa com ele? Dificilmente, a menos que ela o acuse. Como cúmplice. Ele suspirou. Lucas não tem a menor ideia com quem ela está envolvida. Então ele, claro, vai se dar mal. Ele tem ambições muito grandes. Julia se despediu de Roberto. Tudo aquilo era insuportável para ela. Ela queria muito ficar sozinha. Lucas não ligou para ela naquela noite. De certa forma, ela até ficou feliz com isso. A questão não é a minha beleza, refletia Julia. É que ele sempre quis dinheiro fácil. Interessante. Quando tudo acabar e a Helena for presa, o que ele vai me dizer? Te amo. Não posso viver sem você? My Joyce! Como tudo isso é nojento? Será que ele não está vendendo o próprio corpo? O que diferencia essas pessoas de prostitutas? Afinal, ele vende o corpo dele com um único objetivo: pelo dinheiro. Ele não tem nem honra, nem dignidade. Apesar da dor, Júlia se sentiu um pouco melhor. Lucas agora se mostrava diante dela em toda sua essência. Roberto, está certo. Ela sussurrou. Agora que sei quem ele realmente é, posso decidir se preciso dele. E posso dizer com total certeza que não. Por que eu viveria com uma pessoa que, além de não ser capaz de amar, pode me trair a qualquer momento? Se alguém balançar um maço de dinheiro na frente do nariz dele, 3 dias se passaram tranquilamente. Uma vez o marido ligou para Júlia. Ela falou com ele entre dentes. Disse que estava com dor de cabeça. E Lucas nem se interessou pelo que tinha acontecido com ela. Ok. A gente se vê no domingo. Ele disse na despedida. Tenho que ir. Temos muita coisa para fazer. Como eu já tô cansado dela. Ele se queixou pra amante. Helena, como você lida com o seu marido? Lucas, esquece ela. E pronto. Você sabe que logo ela vai sair da sua vida. Então relaxa e apenas viva. Ela o beijou. As negociações estavam indo bem. E não só elas. Helena informou ao amante que o dinheiro havia sido transferido. Tudo que ela preparou com tanto cuidado funcionou. Roberto, claro, arriscou muito.
mas qualquer movimentação do seu dinheiro agora estava sob vigilância. Helena tentou criar um álibi para si mesma. Tipo, ela tá em viagem de trabalho e de forma alguma pode estar envolvida em tudo isso. Está tudo bem. Ela abraçava Lucas. Ponto logo, todo o dinheiro será nosso. Luquinhas, que felicidade é ser livre. Basicamente, as negociações já haviam terminado, e os amantes decidiram dedicar alguns dias a si mesmos. Eles não precisavam de dinheiro, então podiam se divertir muito bem. Vinho caro e espumante corriam soltos. Lucas se convenceu ainda mais de que precisava de Helena. Recusar uma vida assim só um idiota faria, na opinião do homem. Era o sábado. Julia acordou com dor de cabeça. Ela sabia que amanhã o marido chegaria. Ela já tinha se recuperado um pouco da sua dor. Além disso, a moça decidiu que não perdoaria a traição dele. E pra quê? Uma coisa é se a pessoa mudasse. Outra é se sacrificar sem sentido. Perto do almoço, Julia percebeu que se não mudasse de ambiente, ela ficaria muito mal. A moça se arrumou, foi para o centro. Lá, ela decidiu passear pelas lojas, dar uma olhada. Julia, alguém a chamou. Ela se virou bruscamente. Roberto vinha em sua direção. Olá, ele disse amigavelmente. Não esperava te ver aqui. Está a trabalho? Não. Ela balançou a cabeça negativamente. Para não enlouquecer, decidi passear pelas lojas. Então me faça companhia. Ele pediu inesperadamente. Amanhã é aniversário da nossa contadora. E eu não sei o que escolher para ela. Se ela fosse jovem, seria uma coisa. Mas o que se pode comprar para uma mulher mais velha, eu não sei. Tudo bem. Julia concordou. A proposta de Roberto parecia bastante tentadora. Pelo menos, ela com certeza se distrairia de seus pensamentos. Os conhecidos começaram a entrar em todas as lojas mais ou menos adequadas. Roberto queria comprar alguma lembrancinha. Ah, ela não precisa disso, refletia Julia. Vamos encontrar algo que possa ter alguma utilidade prática. Por exemplo, um cachecol, um cobertor ou um lenço bonito pro pescoço. No final, Roberto optou por um cachecol chiquérrimo de cachemira fina, de um azul turquesa vibrante. Que coisa linda! Julia Soria. Eu também não recusaria um desses. Bom, agora vamos entrar em alguma cafeteria para tomar alguma coisa, respondeu o homem. Fizemos um trabalho tão grande, até suei. Eles estavam sentados em um pequeno café e conversavam amigavelmente. Roberto, de propósito, não tocou no assunto em comum deles. O homem já havia superado sua esposa há muito tempo, por isso não sentia mais nenhuma dor a esse respeito. Mas para Julia, o tempo de superar tudo ainda não tinha chegado. Sabe de uma coisa? Roberto pensou. Tive uma ideia. Você foi ao nosso teatro recentemente? Sim. Julia corou, porque nunca tinha ido lá. Não posso dizer que sou uma grande fã. Ótimo. O homem não a deixou terminar. Então está decidido. Amanhã à noite vamos ao teatro. Acredite, será melhor para você. Às 6, estarei te esperando na entrada. Mas eles voltam amanhã, disse Julia. Ela não queria dizer o nome do marido e de sua amante. Mas já que eles mentem para nós também mentiremos para eles. Ele sorriu. Então você vai ao teatro com uma amiga. E eu com um amigo. Não se preocupe. Nenhum deles vai sequer pensar em nós. Tenho certeza que ambos voltarão com ainda mais ódio e com o desejo de se livrar de mim e de você o mais rápido possível. Eu nem sei. Julia deu de ombros. Tudo isso é tão inesperado. Ela olhou nos olhos de Roberto. Isso é que é bom. Se tudo for previsível, qual é a graça? Ele riu. Bem, tudo bem. A moça cedeu. Então estarei te esperando às 6 na porta do teatro. Combinado, disse o homem e começou a procurar o garçom. Bem, então vamos para casa? Roberto agradeceu novamente a Julia pela ajuda na busca do presente. E como agradecimento, deu-lhe um bolo. Dizem que doce acalma os nervos, ele disse, satisfeito. Julia, eles não valem a pena para que você dedique sua vida a eles. A vida é tão passageira que devemos gastar nosso tempo apenas com pessoas de verdade. Bom, nisso o senhor tem razão. Ela concordou. Eu com certeza não vou mais me considerar inferior ou feia, como meu marido frequentemente tenta me fazer parecer. Que bobagem é essa?
Roberto protestou. Isso é tudo uma grande besteira. Você é uma mulher bonita. Então, as desculpas dele são palavras vazias que não têm fundamento algum. Obrigada. Júlia ficou sem graça. Sou grata por ter me distraído. Já trabalho com pessoas há 4 anos, lidando com os problemas delas. Mas quando eu mesma caí em um problema, não sei o que fazer. Fico feliz que nós, por assim dizer, nos unimos. Roberto apertou a mão dela na despedida. Você me ajuda e te ajudo. Isso é a base de um bom negócio. E, aliás, de boas relações também. Júlia voltou para casa com sentimentos muito confusos. Algo dentro dela insistia que ela poderia ser feliz mesmo sem Lucas. Outra parte, porém, ainda sussurrava que tudo aquilo era mentira. Seu Lucas voltaria. E tudo seria como antes. E, no entanto, o encontro com Roberto a abalou. Amanhã eu vou ao teatro. Ela riu. Quem diria? Meu marido me trai e eu vou a teatros. Não dá pra ficar entediada. A moça acrescentou com uma expressão séria. Por mais que Júlia tentasse se convencer, no dia seguinte, ela não conseguiu se livrar dos pensamentos sobre o marido. Lucas a assombrava. Júlia ouvia como ela conversava com ele. Olhava em seus olhos. Eu preciso sair deste círculo vicioso. A moça sussurrou. Lucas não fará mais parte da minha vida. À noite, ela estava tão abalada que teve que tomar um calmante. Saiu de casa mais cedo, foi em direção ao teatro. Ela não se preparou para a chegada do marido. A geladeira estava vazia. Não havia jantar na mesa. Boa noite. Roberto se aproximou de Júlia com um enorme buquê de rosas. Por favor, aceite este presente simbólico de mim. Obrigada. Júlia ficou surpresa. Buquês assim ela com certeza nunca tinha recebido. A moça se sentia sem jeito. Eles se dirigiram ao teatro. Júlia vestiu seu vestido mais bonito. Ela não tinha a menor ideia de como se comportar. De vez em quando, Júlia pegava os olhares de Roberto sobre si. Ele parecia querer saber se ela gostava dele ou não. Os celulares de Júlia e Roberto estavam no silencioso. Então os cônjuges, depois de algumas ligações, se acalmaram e, ao que tudo indica, continuaram a viver suas vidas. Júlia, que droga! Onde você tá? Lucas xingava. Por que não atende o telefone? Estou preocupada. Estou no teatro. Ela respondeu calmamente. Aconteceu de vir com uma amiga. A esposa tentava se manter firme. Que teatro? Que inferno? Ele ficou ainda mais bravo. Seu marido volta de uma viagem de trabalho. E você nem preparou o jantar. Lucas, eu chego em 1h30. Ela respondeu e desligou o telefone. Para sua surpresa, ela se sentiu melhor. E assim, ela suspirou. Para dormir com outra mulher. Ele é o herói, mas para fritar um ovo para si mesmo, isso não é com ele. Eu já conheci todo tipo de gente. Roberto olhou para ela e entendeu uma coisa. Se uma pessoa não é capaz de provar suas palavras com suas ações, ela não vale nada. Infelizmente há muitos assim por aí. E agora eu odeio gente como Lucas. Julia disse, Somraiva, que ele vá pro inferno. Não vou mais servi-lo. Roberto convidou Júlia para um restaurante depois da peça. E ela, sem nenhum remorso, comeu muito bem. Enquanto isso, Lucas amaldiçoava a esposa. Ele teve que ir ao mercado e comprar comida para si. Bora! Ele xingava. Como eu te... Um palavrão escapou de sua boca. E quando é que eu vou me livrar de você? Parecia o homem que as férias dele e de Helena tinham acabado rápido demais. Tudo voltou ao normal. Lucas não estava preparado para isso. Deixa só ela voltar para casa, eu vou dar um jeito nela. Ele sussurrava, terminando de comer a lasanha do potinho. Ele se deitou no sofá, irritado, e mandou uma mensagem para sua amante. As palavras carinhosas que vieram dela o acalmaram um pouco. É assim que uma mulher de verdade deve ser. E não esse equívoco. Ele se irritava. Com a Helena dá pra ir até o fim do mundo, mas com a Julinha só dá pra se esconder em catacumbas. Como uma cara como a dela, só serve pra assustar os inimigos. E agora? Lucas tentou mudar de assunto. Colocou um filme qualquer pra rodar. Começou a assistir no tablet. O homem nem percebeu como adormeceu. Às 10, Júlia voltou pra casa. Ela esperava que o marido já estivesse dormindo. Suas esperanças se confirmaram. Júlia arrumou a cama pra si em outro quarto e adormeceu rapidamente. Onde você estava? Ele a acordou na manhã seguinte. A voz de alguém. Julia, você en luxe de vie. Oi!
Lucas! Ela se espreguiçou docemente. Você já chegou? Como se nada tivesse acontecido. Perguntou a moça. Você tá zombando de mim ou o quê? Ele jogou algo no chão com raiva. Você tá me ignorando completamente? De jeito nenhum. Júlia respondeu calmamente. Você mesmo disse que ultimamente tinha assuntos sérios e que era pra eu não te atrapalhar. Faz alguma coisa, tô com fome. Ele disse, saindo do quarto. Ontem fiquei sem jantar. Lucas, então você vai ter que ir no mercado 24 horas. A esposa sorriu. Essa semana não comprei nada, decidi economizar. Pra cirurgia plástica. Você não gosta do meu rosto, né? Merda. Ele xingou e começou a se vestir rapidamente. Que hospício. Trabalho como um condenado. E você não valoriza isso. O marido saiu aparentemente para o trabalho. Júlia suspirou. Ela não gostava nem um pouco de bancar a megera. Mas Lucas não merecia mais que isso. Pois que vá. Ela sussurrou. Agora você mesmo vai cozinhar. Antes de pular na cama daquela mulher, precisava ter pensado bem. Júlia venceu essa batalha, mas a vitória não a fez se sentir melhor. Ela se lembrou do pedido de Roberto para se controlar por enquanto. Na hora do almoço, ele ligou para ela. Júlia estava no trabalho, chorando. Roberto perguntou sobre a reação do marido. Bem, ele com certeza não desconfiou que eu sei sobre a amante dele. Ela informou. Acho que ele está furioso porque não estou lhe dando a devida atenção. O fato de eu ter implorado tanto tempo para ele conversar comigo não tem a menor importância. Bom, então vamos agir assim. O homem pensou. Hoje nós nos encontraremos de novo. Agora vamos ao cinema. Não vou esconder, eu também gostaria de dar uma lição na minha esposa. Que ela fique nervosa, que o amante dela ande por aí de mau humor. E isso não vai atrapalhar nosso plano? Júlia perguntou, prendendo a respiração. Vai, Quê? Não, respondeu Roberto na hora. Pessoas assim não são atormentadas pelo remorso, então que se mordam um ao outro. Para eles isso será útil. Lucas ainda estava com raiva. Helena o chamou em sua sala. Ela percebeu na hora que algo estava errado. Lucas, o que aconteceu? Ela perguntou com uma voz carinhosa. Meu amor, o que foi? Você não gostou que estivemos juntos? Não é isso. Ele resmungou. É que a Julinha me encheu o saco. Acabou com os meus nervos. Ela tentou de novo conseguir seu amor? A amante perguntou, insatisfeita. O homem ficou em silêncio. O caso, na verdade, era o contrário. Lucas não se sentiria tão ofendido se a Julinha chorasse. Dissesse a ele como sentiu sua falta. Mas isso não aconteceu. E isso era muito estranho. Ah, tudo bem. Está tudo certo. Como vão as coisas? Seus olhos brilharam. O dinheiro já está no lugar? Ainda não. Mas em uma semana. Ela sorriu. Em uma semana. Toda a operação estará concluída. Então aguente um pouco, sua Julinha. E não se esqueça de mim. Ela acrescentou com uma voz coquete. Ah, de você não dá pra esquecer. A paixão brilhou nos olhos de Lucas. Ele queria tanto agarrar sua amante. Mas no trabalho eles sempre fingiam. Ninguém deveria saber sobre o caso deles. As notícias de Helena melhoraram o humor do gerente geral. E ele voltou para seu escritório com um sorriso no rosto. Júlia rapidamente saiu de sua cabeça. Ele se concentrou totalmente no fato de que, em uma semana, ele finalmente estaria garantido. Um futuro incrível o esperava. Com esses pensamentos, Lucas terminou seu dia de trabalho e foi para casa. Com Helena, eles deveriam se encontrar amanhã. Mas por que está zombando de mim? Lucas olhava para o relógio, era quase 8. Ele decidiu não ligar para a esposa. Mas isso já era audácia demais. O homem pegou o telefone. Mas, para sua surpresa, Júlia não atendeu, onde ela estaria perambulando. Ele xingou grosseiramente, ela ficou completamente sem vergonha. Mas eu vou mostrar para ela. Deixa só ela voltar para casa. Estou a segunda noite com fome. E ela nem aí. Gostei do filme, disse Julia a Roberto. Sabe, faz tanto tempo que não tenho uma vida tão ativa, que até acho estranho. Desculpe, mas faz séculos que não vou ao cinema. E também não passeio no parque há muito tempo. Então amanhã vamos ao parque. O Memorial, como se diz. Vamos chutar o balde. É mesmo. Júlia apoiou com uma risada. Na verdade, é tão simples. Largar tudo e ir a algum lugar. Eu vivo fazendo planos, para que meu tempo dê para tudo. E, mesmo assim, nunca é suficiente. Entendo. Como empresário,
Posso te garantir que meu tempo livre vale ouro, suspirou Roberto. E agora, junto com você, estou me lembrando como é simples viver. Ir ao teatro ou ao cinema, até mesmo ao parque. Sinceramente, acho que isso deveria ser regra em qualquer família. Como uma família pode se desenvolver se ao redor só existe a rotina? Não pode. Cedo ou tarde, tudo cansa. A ruptura inevitável acontecerá. Mesmo que os cônjuges permaneçam juntos, a família deles perderá todo o sentido. Depois que percebi que minha esposa tinha um amante, parei de fazer qualquer tentativa. Isso aconteceu há 3 anos. Desde então, muita coisa aconteceu. Se eu não conhecesse tão bem meus concorrentes, simplesmente teria me divorciado da Helena. Mas se ela decidisse que não iria me depenar, tenho certeza que ela venderia informações para alguém sobre meu negócio. Por isso, eu adiei. Foi o meu maior erro tê-la contratado para trabalhar comigo. Mas naquela época ela se comportava como qualquer esposa amorosa. Será que o dinheiro pode subir tanto a cabeça? Suspirou Julia. Isso para mim é engraçado. Não, respondeu Roberto. O dinheiro em si não tem nenhum valor. O importante é o que se pode comprar com ele. Tudo o que se quiser, até mesmo pessoas. As pessoas pensam que a escravidão acabou. Mas não. E quando damos um suborno, não estamos comprando a pessoa. Ela é que se vende por dinheiro. É tão assustador pensar nisso. Todo o corpo de Júlia se arrepiou. No fundo, o senhor tem razão. Se uma pessoa quer pagar por um serviço, ela simplesmente dá o dinheiro. Suborno é outra coisa. É como se você comprasse a pessoa. Agora você reivindica alguns de seus direitos. Quando penso nisso, fico apavorada. Quando admitirmos honestamente para nós mesmos que qualquer suborno é um atavismo do sistema escravocrata, então muitos verão o problema dessa forma. E isso significa que ele poderá ser resolvido. Mas enquanto todos pensarem nos subornos como um mal menor, nada vai mudar. Júlia gostava de conversas assim. Ela amava refletir sobre a vida, olhar mais atentamente para os problemas. Então, a moça se sentia em sua praia. Quais as 11? Júlia voltou para casa e não se arrependeu nem um pouco. A opinião do marido não a interessava mais. Ela sabia que logo tudo acabaria. E eles se divorciariam. Sim, Júlia teria que resolver a questão da moradia, mas isso seria depois. E agora, ela só queria sobreviver ao período em que teria que se comunicar com o marido. Não entendo o que está acontecendo. O marido a encontrou no corredor. Júlia, você ficou completamente sem noção? Fiquei. Ela sorriu. Lucas, eu estava trabalhando e depois me convidaram para o cinema. Uma cliente minha. Você provavelmente esqueceu que tem uma família, ele disse com raiva. Ponto que seu marido chegaria do trabalho com fome. Lucas, ou seja, quando você se atrasa no trabalho. Até tarde, não tem problema. Respondeu a esposa. Eu também estou me esforçando por nós. Me pagam pelo trabalho com pessoas, como você entende. Aprenda a conciliar o trabalho com as tarefas domésticas, declarou Lucas. Senão, qual o sentido? Ou seja, você se casou comigo para eu cuidar de você? Júlia ficou furiosa. Ouvindo você, parece que você precisa de um robô como esposa. Ele vai trabalhar ao mesmo tempo e cozinhar para você, mas eu não consigo. Como assim? O marido não conseguia entender. Até agora você conseguia dar conta de tudo. O que aconteceu agora? Agora eu cansei. Você também se cansa. Toda noite não se pode conversar com você, porque de cansaço sua boca não se mexe. Ela retrucou. Lucas ficou parado como se tivesse sido atingido por um raio. Ele não sabia como reagir a tudo aquilo. O marido, de forma demonstrativa, pegou seu travesseiro e foi dormir em outro quarto. E aí? Não gostou? A esposa sussurrou. A vida é um espelho. Como você me trata, eu te trato. Não pode ser de outro jeito. Por mais que algo dentro da moça resistisse, ela decidiu ir até o fim. Ela não ia mais ter pena do Lucas. Que estranho ela está se comportando. Refletiu o marido. Será que a Julinha arrumou alguém? Enquanto eu estava fora naquela maldita viagem de trabalho. Esse comportamento da esposa o feria muito. Ele não esperava tal desrespeito de Júlia. E, afinal, ela deveria agradecê-lo por ele ter lhe dado atenção. O homem tentava não pensar na esposa, mas seus pensamentos, suas mágoas, ainda assim atacavam seu cérebro. Como se diz, não foi isso que eles combinaram. De manhã,
Lucas, por princípio, não falou com Julia. Ela sorriu discretamente para esse jogo. Agora ela até achava divertido. O homem que arrumou uma amante estava ofendido com ela. E, no entanto, Lucas chegou ao trabalho sem humor. Ele estava muito irritado. Até o encontro com Helena não o animou. Mas Julia não se acalmou com isso. Depois do hotel, Lucas voltou para casa e novamente não a encontrou em casa. Ele ficou furioso. O marido pegava algo da mesa e jogava no chão. Amante é uma coisa, mas sua própria esposa deixar de obedecê-lo, isso já era demais. Enquanto isso, Júlia e Roberto passaram mais uma noite agradável. O parque à noite, sob uma chuva fina, parecia ainda mais misterioso que o normal. Que bom! A moça inspirava o ar fresco. Gosto tanto desse cheiro quando as árvores estão molhadas. Eu amo a floresta, na verdade. Roberto olhava para as gotas que pendiam do guarda-chuva. As árvores têm um efeito especial sobre nós. E eu gosto muito disso. Eles correram para um café para se aquecer com um chá quente. Os negócios deles estavam progredindo. Faltavam alguns dias para o desfecho. E para Lucas, já não importava mais. Ele decidiu dar um ultimato a Júlia. Seu desprezo o feria tanto que nada mais o interessava. Mas hoje eu vou te mostrar. Ele preparava seu plano traiçoeiro. Você ainda vai rastejar aos meus pés. Implorar para que eu não te deixe. Naquela noite, Júlia também voltou tarde, por volta das 11. Então é o seguinte, o marido se aproximou dela. Não vou mais tolerar isso. Vou me divorciar de você, ameaçou Lucas. Concordo. A esposa respondeu calmamente. Só podemos conversar sobre isso amanhã? Não quero estragar meu humor à noite. O quê? O marido ficou chocado. Como você fala comigo? Você entendeu o que eu acabei de te dizer? Sim, vamos nos divorciar. Ela respondeu calmamente. Lucas, minha cabeça funciona normalmente. Quer dizer que pra você tanto faz? Ele não esperava essa virada. Eu não te interesso mais, mas foi você mesmo quem propôs o divórcio. Eu não tenho nada a ver com isso. A esposa jogou a culpa nele. Você é completamente burra ou o quê? De raiva, seus olhos ardiam. Acho que entendi. Você arrumou alguém. Enquanto eu estava em viagem, você arrumou um amante. Não. Júlia respondeu com a mesma calma. Eu nunca faria uma coisa dessas, Lucas. Eu simplesmente percebi que não tenho interesse em você. Como assim? Seu queixo caiu. Quer dizer que você não precisa de mim? Sim, ela confirmou. Por algum motivo só você me acha feia. E me força a me curvar diante de você. Agradecer por você ter se casado comigo. Mas eu não penso assim. Quem precisa de você? Sua feiosa. O marido não conseguiu mais se conter. Ponto, sua burra. Olha pra si mesma no espelho. Eu perdi tantos anos com você. Imagina sua. Com você também. Ela rebateu. Então estamos quites. Lucas, com um palavrão grosseiro, saiu correndo do corredor e se trancou no quarto. Ele não conseguiu provar nada para Júlia. E o mais importante, ele não sabia como se comportar. Parecia que ela era a principal nessa situação. E ele não. De alguma forma a semana terminou. Roberto, satisfeito, voltava para casa. Helena disse que precisava ir a um encontro. Provavelmente quer comemorar sua vitória com o amante. Ele riu. Vamos ver como eles vão falar amanhã. Roberto, de propósito, não esperou a esposa naquela noite. Como se diz, a festa dela tinha acabado. A manhã de segunda-feira foi a mais brilhante na vida do homem. Ele foi mais cedo para o escritório. Ela se juntou a ele por volta das 10 horas. Senhor Roberto, a polícia chegou. A secretária, preocupada, espiou na sala do diretor. Que... Entramos... Ele pediu. No escritório começou uma agitação. Um policial bloqueou a saída. Dona Helena, precisamos conversar. O capitão entrou na sala da vice-diretora. Ele ficou quase 3 horas sem sair do escritório dela. Todos fingiam estar ocupados com alguma coisa. Senhor Lucas Viktorovich, eu gostaria de falar com o senhor. O mesmo capitão o informou. O homem queria fugir do escritório mais cedo, mas a porta estava trancada. Não sou culpado de nada. Ele declarou imediatamente. Eu não sei de nada. Seu rosto pálido mostrava o quão nervoso ele estava. O processo criminal durou cerca de 1 mês. Lucas foi arrolado como testemunha. Ofereceram-lhe uma escolha. Ou ele se tornava cúmplice de sua amante, ou testemunhava contra ela. Naturalmente,
O homem escolheu o que lhe era mais conveniente: proteger seus próprios interesses a qualquer custo. Então, no dia do interrogatório, ele foi liberado, com a condição de participar do caso. Pode-se dizer que Lucas escapou por um triz. Naquela noite ele foi ao seu bar favorito e se embebedou. O estresse intenso não o deixava se recuperar. Basicamente, Lucas se revelou um verdadeiro covarde e um aproveitador. E, além disso, para ele tanto fazia em quem se encostar, desde que tirasse algum proveito da pessoa. Júlia estava arrumando as malas. Roberto ligou para ela e contou brevemente como tudo terminou. Júlia ouviu a porta bater, mas nem saiu para encontrar o marido. Lucas caiu no chão, tirando o casaco. Droga! Ele xingava. Como eu estou farto de tudo isso! Sua desgraçada! Ele gritou a plenos pulmões. Ele se arrastou até onde a luz estava acesa. Julina, para onde você vai? Ele viu 3 malas grandes. Vai viajar de férias? Ele riu. Você bebeu? Júlia não podia acreditar. Sim, Lucas, estou indo embora. Só que não de férias. Estou te deixando. Julinha, não vá. Ele se ajoelhou e caiu na mesma hora. Eu te peço, não me abandone. Eu preciso de você. Ninguém precisa de você, ela disse com raiva. Júlia queria acrescentar mais alguma coisa, mas percebeu que o marido tinha adormecido. Ela planejava passar a noite em casa, mas agora não fazia mais sentido. Ela chamou um táxi e foi com suas coisas para um hotel. No dia seguinte, ela precisaria encontrar um lugar para morar. Ela se recusava categoricamente a ficar com o marido até o divórcio. O último período foi muito difícil para Júlia. Ora, Lucas a atormentava com seus insultos. Ora, pedia que ela o perdoasse e voltasse para ele. No tribunal, ele estava sentado, sombrio como uma nuvem, e fez de tudo de propósito, para que não pudessem se separar amigavelmente. Pronto, acabou. A moça saiu do prédio do tribunal. Agora, finalmente, estou livre. 2 dias depois, Roberto ligou para ela e a convidou para um café, para comemorar um evento tão importante. E então, Júlia, a nós! Ele ergueu sua taça. Como se diz? Nos resistimos. E, de modo geral, me parece que quando estamos juntos, a força estará conosco, você não acha? Difícil dizer. De uma coisa tenho certeza: um interlocutor como o senhor nunca existiu na minha vida. Ela sorriu e bebeu um pouco de vinho. Eu não sou um grande contador de histórias, claro. Ele riu. Mas eu gosto de conversar. Eu te ouviria para sempre. Júlia lançou-lhe um olhar intenso. Combinado. Ele concordou. Então é melhor diminuirmos a distância, o que você acha? Sinceramente, ainda tenho medo. Suspirou Júlia. Depois de um divórcio assim, duvido que eu me case de novo. E mesmo assim, ela concordou. Um ano depois, Júlia insistiu no registro mais simples possível. Ela e o marido fizeram mais uma festa para os colegas do que para si mesmos. E, no entanto, Júlia, como noiva, estava deslumbrante. Viu? Eu te disse que quando estamos juntos, milagres acontecem nos céus. Ele beijou Júlia. Que estranho! Ela sussurrou. 1 ano atrás, eu vivia com um homem que achava que eu era a mulher mais feia do mundo. Ora, achou de quem se lembrar? O noivo riu. Júlia, essas pessoas ficaram no passado. E o passado, como se sabe, não pode ser devolvido. Que fiquem lá, tanto no sentido literal quanto no figurado. E nós, com certeza, seremos felizes. Isso eu posso te prometer com certeza. Obrigado.